Olá, vamos começar o nosso seminário de farmacologia. Esse aqui será o nosso artigo, que vai tratar da terapia tripla com inalador único, que é o CIT, na asma, que é uma revisão sistemática e também mostrando algumas implicações na prática. E aqui está o nome dos integrantes da equipe. A primeira coisa, a asma é um problema global que afeta todas as faixas etárias e até 40% dos pacientes possuem asma não controlada. Isso vai gerar tanto aumento dos gastos no sistema de saúde, também aumentando tanto a morbidade quanto a mortalidade nos pacientes. E como esses medicamentos eles vão agir? Basicamente, diminuindo a inflamação crônica e também abrindo as vias aéreas. E eu tenho basicamente aqui dois grupos de medicamentos, são os fármacos broncodilatadores e os fármacos anti-inflamatórios. Os broncodilatadores é dividido em dois aqui, que é o LAMA e o LABA. O LAMA são anticolinérgicos de longa duração, que eles vão fazer o bloqueio da sinalização da acetilcolina nos receptores muscarínicos, e o LABA, são beta-agonistas de longa duração, que vão fazer a estimulação da sinalização adrenérgica nas vias aéreas. Então, ambos os medicamentos são broncodilatadores. E também temos os fármacos anti-inflamatórios, que é o ICS, que é o corticoide inalatório. O que o artigo vai trazer? Vai trazer basicamente duas comparações com tanto a terapia tripla, que é com ICS, LABA e LAMA, no mesmo dispositivo, isso eles vão chamar de CIT, versus terapias duplas, que é o ICS com o LABA. Então, o artigo vai trazer basicamente essas comparações. Basicamente aqui, uma revisão sistemática, o que eles fizeram nessa revisão sistemática? Eles utilizaram um protocolo compatível com as diretrizes PRISMA e foi realizada uma busca ativa tanto no PubMed quanto no Web of Science por ensaios clínicos randomizados de fase 3, que avaliaram os efeitos do CIT, aqui da terapia tripla, né, que eu acabei de citar no slide anterior, em paciente com asma. Foram identificados 29 estudos, mas somente 5 foram selecionados para ser analisados nesse artigo. E eu vou explicar cada um dos 5 e os resultados deles. Essa tabela aqui é a tabela mais importante do artigo, e está mostrando aqui o nome do estudo, desses 5 estudos, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, se houve melhora ou não, da VF1, e também na redução da exacerbação. Então, foi analisado esses dois parâmetros. Estou começando com o estudo 1, que é o Trimaran. Então, aqui, a terapia tripla, que é um corticoide, o formoterol, e também o GLI, que é um LAMA, versus um corticoide e também o formoterol. O que eles analisaram? Então, a terapia tripla, ela foi mais, ela teve uma melhora na VF1, de quantos? 57 ml. Tá? Então, o peso foi significativo. E também, comparando a terapia tripla com a dupla, em relação a médias doses, houve uma redução na exacerbação de 15%, também com peso significativo. Já no segundo estudo, eles usaram os mesmos medicamentos do primeiro estudo, agora tem um segundo grupo aqui, ó, que eles adicionaram na terapia dupla um tiotrópico, o tiotrópico é um LAMA. O que eles analisaram? No primeiro grupo, que é o mesmo medicamento do primeiro estudo, houve a terapia tripla, houve uma melhora no AVF1 de 73 ml. Já comparando a terapia tripla com essa terapia dupla com o tiotrópico, houve uma piora. Então, por isso está menos 45 ml. A terapia dupla com o tiotrópico foi melhor nesse parâmetro. E aqui está aqui a redução da exacerbação, 12% aqui, utilizando a terapia tripla comparada com a dupla do primeiro ensaio e 7% do segundo ensaio. No terceiro grupo, que é o irídio, aqui houve mudanças aqui nos medicamentos. Então, o MF, o INDI, que é o indacaterol, e mais o GLI, que é um LAMA. Conversos também aqui, outro corticoide, com indacaterol, e o segundo grupo com outro corticoide, com FP, com o salmeterol. Então, comparando a terapia tripla com essa dupla, a terapia tripla, tanto na médias doses quanto em altas doses, houve uma melhora na VF1, de todos, tá? Então, a terapia tripla foi superior a essas duas terapias duplas aqui. Já em relação à exacerbação, somente a terapia tripla, comparado com o salmeterol, houve uma redução significativa na exacerbação. 19% aqui, quando comparado a média doses, e 36% quando eles compararam com altas doses. Então, esse estudo aqui, né, terapia tripla, foi mais eficaz, né, comparando aqui com o salmeterol. Então, esse quarto estudo, que é o Oregon, eles pegaram esse grupo aqui, né, do irídio que teve sucesso, e adicionaram o tiotrópico. Então, o que eles analisaram? Tanto em alta dose quanto em média dose da terapia tripla, comparado com essa terapia dupla mais o tiotrópico, o parâmetro foi similar na questão de um questionário que eles aplicaram, que é um questionário de qualidade de vida do paciente asmático. Então, isso foi similar. Porém, nas altas doses, com a terapia tripla aqui, houve um aumento na FEV1, tá? Então, eles analisaram várias semanas, semana 8, 16,
24 na VF1, e o P foi significativo. Então, isso quer dizer que houve uma melhora na VF1 nesses parâmetros. E já na questão da média dose, não houve valores significativos, então não houve melhora. E no último estudo, que é o CAPTEM, eles pegaram outros medicamentos, né, um outro corticoide, tá? Um LAMA, que é o MEC, e mais um LABA, que é o VI, tá? Versus corticoide mais um LABA, que é o VI. O que eles analisaram? Que houve um aumento na melhora no volume expiratório forçado, 110 ml e 92 ml, tanto para médias doses como alta dose, com P significativo, mas não houve diferença significativa, né, na questão da redução da exacerbação. E aqui, por fim, algumas abreviaturas dos medicamentos que foram utilizados, né, para quem quiser se aprofundar um pouquinho melhor. Tá, então, dando continuidade ao estudo do artigo, eu vou falar agora um pouco sobre as implicações clínicas. Uma coisa que o artigo deixa bem claro é que a adesão ao tratamento da asma é um processo bem difícil. Para exemplificar isso, ele traz uma pesquisa que foi feita em alguns países da Europa e do Canadá, com cerca de 2.000 pessoas, que envolveu tanto adolescente quanto adultos com asma. A conclusão foi que apenas 52% tomava a medicação todos os dias corretamente e 1 em cada 4 sequer tomava a medicação. Então, qual é o motivo da não adesão ao tratamento? Primeiro, esquecimento. As pessoas realmente esquecem de tomar a medicação. Depois, a dificuldade de se adaptar a diferentes tipos de inalador, cada qual com sua dosagem diferente, os efeitos colaterais e os sentimentos de que a adesão ao tratamento causa poucos benefícios. Tanta dificuldade de se adaptar a diferentes de inaladores, quanto ter que se adaptar a esse tipo de dosagens diferentes, poderiam ser suprimidos pelo uso da CIT, já que em uma única bombinha estaria contido o ICS, o LABA e o LAMA. Tá? E para quem então é indicada a CIT? Paciente com asma não controlada que não usa corretamente os dispositivos prescritos, como a gente viu. Pacientes com limitação persistente do fluxo de ar, como a gente viu na revisão sistemática, a CIT melhora a função pulmonar. Paciente com exacerbações recorrentes, principalmente pacientes com perfil TH2, e pacientes também com doenças de pequenas vias aéreas, já que existe uma hipótese forte de que a CIT poderia reduzir a hiperinsuflação pulmonar e influenciar positivamente a plasticidade neuronal das vias aéreas. Tá, então, para quem deve ser usado a CIT e como é que deve ser usado? Então, quais são as recomendações que o artigo dá para a gente em relação à CIT? Então, deve ser usado para paciente com asma não controlada, em uso de dose média de CS-LABA. Para esse paciente, deve ser recomendado CIT com dose média de corticoide. Deve ser também para pacientes com asma não controlada e uso de dose alta de CS-LABA, deve ser recomendada a CIT com dose com corticoide inalado em dose alta. E para pacientes com asma controlada, utilizando alta dose de CS-LABA, ou pacientes que usam alta dose de CS-CIT e que já estão em risco ou já estão sentindo os efeitos colaterais do ICS, se recomenda o uso de CIT com dose média de corticoide. Tá. E quais são as questões que ficaram em aberto, artigo? Que o artigo recomenda que mais pesquisa deve ser feita? Primeiro, a indicação de CIT para diferentes fenótipos de asma, para estudo com grupos mais heterogêneos. Naquela revisão sistemática, todos os estudos eram feitos com pacientes que tinham lá suas faixas de idade lá dos 50 anos de idade. Como a gente sabe, asma é uma doença que atinge diferentes faixas de idade. Então, as pesquisas devem abranger diferentes faixas de idade. A CIT também deve ser estudada como uma alternativa ao imunobiológico. O imunobiológico é um dos últimos passos do tratamento de asma, para usar também, inclusive, em tratamento de asma grave, e é um tratamento muito caro. A CIT pode ser uma alternativa nesses casos. A CIT também é uma alternativa ao corticoide oral sistêmico. O corticoide oral, ele é usado em caso de exacerbações. Como a gente sabe, o corticoide oral tem muitos efeitos colaterais, então a CIT pode ser uma boa alternativa nesses casos. E também já existe pesquisas que afirmam que a CIT melhora a sobrevida de pacientes com DPOC. Então, mais pesquisas devem ser feitas para ver se a mortalidade diminui em pacientes com asma. Para concluir, o que a gente pode chegar de conclusão em relação à segurança e eficácia? A CIT é uma opção segura e eficaz para pacientes com asma não controlada, com doses médias e altas de CS-LABA. Em relação à prática, o que a gente pode concluir? O paciente com asma não controlada sempre deve ser investigado os fatores que interferem no tratamento. Então, para cada paciente, você tem que ver como é que, se ele está aderindo, como é que ele usa a bombinha, tem que ver qual é o ambiente do paciente, comorbidades, uso de medicamentos, tabagismo. Tabagismo é um fator bem importante de ser investigado. E, por fim, o lugar da CIT ainda precisa ser estabelecido nas diretrizes de tratamento. Então, aqui a gente chega à conclusão da apresentação do artigo. Aqui temos o DOI e as referências do artigo, para caso alguém queira ver mais sobre ele.